123. Heliaswit capítulo 837 Autor, Hermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Tilly estava sentada à mesa, escrevendo uma carta para as bruxas de Ilha Adormecida. Já que usaria um pombo-correio, ela precisava reduzir o tamanho da carta e usar a linguagem mais concisa possível para se expressar. O conteúdo não era muito complicado e poderia ser concluído com 2 ou 3 frases, mas, de alguma forma, Tilly não conseguia parar de escrever. Incontrolável, ela sentia que estava escrevendo uma longa dedicatória familiar. Deixar seus pensamentos fluírem era algo que acontecia raramente com ela. No entanto, Tilly, inesperadamente, descobriu que esse sentimento não era ruim. Já que não era uma questão de vida ou morte, ela decidiu aceitar esse sentimento. Linhas finas de tinta marcavam a carta, e Tilly sentiu seu coração se aquecer. Querida Camila. Os meses dos demônios acabaram e a região oeste está calma novamente. As celebrações do dia da vitória foram particularmente interessantes. Você se lembra do golo do qual eu te falei antes? Roland fez isso de novo na praça da cidade, com 4 paneiras enormes cheias de caldo. Como acompanhamento havia carne, legumes, verduras, galinhas inteiras e cogumelos shimeji. O aroma podia ser sentido do outro lado do Rio Vermelho. Ele também disse que as pessoas poderiam colocar outras coisas no caldo para cozinhar. Encorajadas por Roland, as pessoas logo começaram a fazer isso. Eu tenho que admitir que, naquele caldo, qualquer coisa que eu comia ficava delicioso. Não houve diferença entre os oficiais da prefeitura, a União das Bruxas ou os súditos normais. Todos comiam juntos, celebrando, independentemente do status que possuíam. Uma cena como aquela seria impossível no passado. Observando aquilo, foi difícil imaginar que uma guerra cruel que determinará o destino da humanidade está prestes a chegar. Foi precisamente por isso que eu apreciei bastante aquele momento de felicidade. Estou escrevendo isso para te dizer que a cidade de Primavera Eterna é realmente um lugar incrível, e eu não estou tentando mudar a visão que você tem sobre a nobreza, mas Roland Wimbledon está longe de ser um nobre comum. Sem surpresa alguma, eu acabei de confirmar minha especulação. Ele é exatamente como nós. A tal identidade nobre é apenas um passatempo dele ou um disfarce. Eu acho que você deveria dar uma olhada nesta nova cidade. Ilha Adormecida certamente precisa de proteção, mas eu não quero que você veja essa responsabilidade como uma prisão. E, a propósito, durante esses meses dos demônios, nossas bruxas finalmente entraram em ação. O plano de unificação do extremo sul de Roland foi conduzido por Cinzas, André e Echo. Quanto às coisas interessantes que aconteceram no deserto, não vou entrar em detalhes aqui, podemos conversar sobre isso depois. Acredito que a influência de Ilha Adormecida ficará ainda mais forte quando mais bruxas vierem para cá. Está escrevendo uma carta para a chefe adjunta de Ilha Adormecida? Foi nesse momento que uma mão de repente veio de trás de Tilly e colocou um copo de bebida azul na frente dela. Bem, Tilly sorriu, já sabendo que era Cinzas, mesmo sem olhar para trás. Estava escrevendo sobre você. Quer dar uma lida? Melhor não. Cinzas esfregou os ombros de Tilly e sussurrou, eu ainda tenho que preparar o nosso jantar de hoje. Então é melhor se apressar. Mal posso esperar para provar seus pratos deliciosos. Tilly riu. As bruxas geralmente jantavam com Roland no salão do castelo, então elas raramente utilizavam a cozinha de suas casas. Mas já que haviam se separado por meses, Cinzas queria jantar com Tilly a sós, e Tilly, por sua vez, obviamente não iria recusar. Sem falar que Cinzas também dissera que havia obtido um tempero mágico no extremo sul. Após beber a bebida caótica, que era tão refrescante quanto a brisa de inverno, Tilly continuou a escrever. Conversas fiadas à parte, agora vamos falar de coisas sérias. Segundo o acordo que firmei com Roland, a mudança ocorreria na primavera. A primavera finalmente chegou, e eu não mudei de ideia. Tudo correu como esperado. Na verdade, foi até mesmo mais perfeito do que eu havia imaginado. Então devemos apenas seguir o plano. Acredito que você já esteja preparada. Com o fim dos meses dos demônios, as rotas comerciais dos fiordes logo ficarão bastante agitadas, e será difícil contratar navios e marujos suficientes. Se você estiver enfrentando esse problema, sugiro procurar ajuda de Trovão. Ele atualmente está procurando aventureiros para explorar a linha-mar, então navios e marujos não serão um problema para ele. Antes do navio de aço,
que Roland está construindo para ele ficar pronto. Trovão ficará nos fiordes. Se conseguirmos entrar em contato com ele, ele certamente nos ajudará. Além disso, não se esqueça de informar nossa localização aos lords e comerciantes das ilhas fiordianas. E também, diga-lhes que a Dormagia continuará aberta para todos. Não se preocupe que, com a mudança, parte das bruxas fiquem muito longe dos fiordes. Agora que a região oeste tem seu próprio porto marítimo, o Porto da Praia Rasa, e Roland também planeja construir um novo porto no Cabo Sem Fim, as embarcações da cidade de Primavera Eterna poderão chegar facilmente nos fiordes. Acho que não levará muito tempo até que essa rota se torne mais utilizada entre o continente e as ilhas. Atravessar o mar se tornará algo bem fácil, como se fosse um estreito, especialmente quando os novos navios a vapor de Roland estiverem prontos. Lembre-se disso, Camila. A migração para a região oeste não significa desistir de Ilha Adormecida. A cidade de Primavera Eterna é a linha de frente contra os demônios e será o lugar mais perigoso quando a batalha da vontade divina começar. Como parte da humanidade, devemos fazer o nosso melhor para contribuir nessa luta. Até mesmo Roland não pode garantir nossa vitória. Se a região oeste for capturada pelo inimigo, o único lugar ao qual poderemos ir será a Ilha Adormecida. Claro, seria ótimo se uma coisa dessa não acontecesse. Enfim, enquanto Ilha Adormecida existir, ainda teremos esperança. Cuide-se. Tilly Wimbledon. A princesa Tilly respirou fundo depois que terminou de escrever. Camila Dari, originalmente uma nobre da antiga cidade real de Castelo Cinza, sabia muito bem dos segredos obscuros da nobreza, e isso fez ela perder completamente a fé neles. Embora Camila ainda apoiasse todas as decisões que Tilly tomava, a chefe adjunta, na última vez que se falaram, deu a entender que ficaria em Ilha Adormecida para sempre. No entanto, Tilly sentia que, embora a Ilha Adormecida fosse importante, algumas bruxas não deveriam ficar lá sozinhas. As guardiãs poderiam trocar de turnos, e todas deveriam ter a oportunidade de visitar o reino de Castelo Cinza para experimentar novamente o que é ter uma vida normal. Era o que Tilly desejava ver. Claro, essa carta talvez não convencesse Camila completamente, mas conforme mais e mais bruxas viessem para a região oeste, Tilly acreditava que Camila mudaria um pouco sua forma de pensar. Por possuir muitas palavras, a carta foi separada em 6 partes. Tilly guardou a pena de escrever, enrolou as cartas e as prendeu com lacinhos. Quando Mel foi chamada, ela ficou chocada ao ver os 6 rolinhos de cartas na mesa. Essas cartas são todas para a Ilha Adormecida? Mel perguntou. Sim, e todas elas devem ser entregues a Camila. Tilly disse, assentindo com a cabeça. São muitas cartas. Você acha que eu exagerei? Não importa. Essas são as cartas de Sua Alteza Tilly. Elas devem ser entregues custe o que custar. Mel bateu no peito e disse. Mas para enviar todas de vez, tenho que capturar mais 2 aves marinhas. Por isso tenho que me apressar. Não importa o conteúdo dessas cartas. Pode ser um documento secreto ou até mesmo a receita de um peixe grelhado ao mel. Elas serão entregues. Garanto. Olhando para a garota que saltitava enquanto saía do quarto, a princesa Tilly não pôde deixar de caminhar até a janela e olhar em direção aos fiordes. Em pouco tempo, as bruxas, que foram forçadas a abandonar suas casas, colocariam novamente seus pés nesse continente. Começando pela cidade de Primavera Eterna, a vida das bruxas mudaria para o melhor. Quando isso acontecesse, a região oeste ficaria ainda mais alegre e animada do que era hoje. Tilly esperava ansiosamente por esse dia, canal natural de pequena largura que estabelece a comunicação entre 2 mares ou 2 seções do mesmo mar. NT, é como se fosse um rio, mas na verdade são 2 pedaços de terra bem próximos separados pelo mar. Ela só quis fazer uma comparação de proximidade. Release capítulo 838. Ela se levantou, caminhou até a janela e abriu. A brisa refrescante da manhã de repente entrou no quarto, trazendo consigo a frieza da neve derretida com a fragrância da primavera. O céu azulado ainda não estava completamente iluminado, mas pelas nuvens dispersas, dava para notar que hoje seria um ótimo dia. Após trocar de roupa, ela foi até a sala de estar e viu que uma bandeja cheia de nozes torradas e uma panelinha de sopa de verdura já estavam em cima da mesa, postas para 4 pessoas. Entre as 4 bruxas, Annie era a que se levantava mais cedo, e não apenas ela era a primeira a tomar banho, como também ocasionalmente fazia o café da manhã.
Depois que se juntaram oficialmente à União das Bruxas, elas se mudaram para a Casa das Bruxas e agora podiam lanchar a qualquer hora que quisessem no castelo. Mas Annie ainda preferia fazer o próprio café da manhã às vezes. No primeiro mês, após receber o salário, Annie foi até o mercado de conveniências comprar materiais e ingredientes de cozinha, como lenha, manteiga e sal. Ela também ia para a floresta toda semana, coletar algumas frutas silvestres e vegetais. Espadim, curiosa que só, havia perguntado por que Annie fazia isso, e a resposta de Annie foi simples: sobreviver é uma habilidade, e se não praticarmos por muito tempo, corremos o risco de esquecer. Se um dia precisarmos fugir de novo, quem garantirá nossa sobrevivência? Espadim não entendia por que Annie exagerava tanto quando se tratava de fugir. Mas por ora, provar algumas frutas de vez em quando não era ruim. Bom dia. Espadim se sentou à mesa e pegou algumas nozes torradas. Você vai para a fábrica hoje? Sim. Annie assentiu com a cabeça, terminando de tomar o resto da sopa na tigela. Tem alguns objetos que os trabalhadores não conseguem tocar por serem muito quentes. Nem as máquinas conseguem conectar aquelas coisas gigantes. Elas só podem ser conectadas por pequenos pedaços de ferro, que depois devem passar pelo processo de solda. A senhorita Ana fazia isso antes, mas agora essa é a minha responsabilidade. Pela voz de Annie, Espadim conseguiu sentir um ar de satisfação e conquista, o que provavelmente foi a mudança mais significativa desde que as quatro haviam chegado na cidade de Primavera Eterna. A habilidade de cada uma delas não era mais inútil. Trabalhar para Sua Majestade e ser paga por isso era como um dever. A experiência de depender de si mesma em vez da caridade dos outros trazia uma sensação de renascimento. Ela acreditava que Annie sentia o mesmo, ou ela não levantaria tão cedo todos os dias e seria a primeira a ir para a fábrica, mesmo sem nenhuma pressão para sobreviver. Mas hoje era um dia especial. Não se esqueça que hoje é Salvadora. Eu sei. Annie ficou séria. Fique tranquila. Vou terminar tudo o que eu tenho que fazer lá no trabalho e voltar a tempo. Espadim ficou mais aliviada. Ótimo. Ela vai se sentir mais tranquila com você por perto. Vou indo então. Até mais. Ela se levantou e foi em direção à porta. Até mais. Vou ficar tomando conta de Salvadora. A água quente está na cozinha. O resto é com você. Annie não falou muito e foi embora. Após tomar o café da manhã, Espadim foi para a cozinha e pegou um balde de água quente. Ela entrou silenciosamente no quarto de Salvadora. Já que Salvador havia perdido as pernas, ela ainda dormia com Annie mesmo havendo outros quartos disponíveis. Durante o dia, as outras três bruxas trocavam de turno para tomar conta dela. A senhorita Effie e ela de Mendy também vinham de vez em quando para ajudar. Entrando no quarto, Espadim ficou surpresa ao descobrir que Salvadora já estava acordada e sentada na cama. A bruxa observava calmamente a claridade que passava pela janela. O brilho leve de seu cabelo lilás e a cor branca de seu rosto lhe davam um aspecto extremamente sereno. E vendo isso, era difícil imaginar que, nesses últimos dias, essa bruxa linda estava passando por um tratamento brutal. No entanto, Espadim rapidamente se recompôs e percebeu que Salvadora talvez não estivesse tão calma quanto aparentava estar. Talvez até tenha sido por isso que ela havia acordado tão cedo. Bom dia. Espadim disse. Ah. Bom dia. Salvadora respondeu como se tivesse sido pega de surpresa e disse com um tom de culpa: perdão por incomodá-la novamente. Isso não é nenhum incômodo. Espadim disse, dando língua. Todas ficam felizes em te ajudar. E talvez depois de hoje você consiga fazer isso sozinha. De repente, os olhos de Salvadora se encheram de tensão, nervosismo, medo e animação. Depois de um tempo, ela conseguiu controlar as emoções e forçou um sorriso. Eu não sei se eu consigo. Eu esqueci completamente como se anda, até mesmo em meus sonhos. Ela mordeu o lábio inferior e continuou. Talvez eu consiga apenas rastejar. Então você pode aprender do início. Não é um problema tão grande assim. Espadim disse, colocando a mão no ombro de Salvadora. Se até mesmo uma bruxa da punição divina pode fazer isso, você também pode. Vamos, tente levantar suas pernas. Salvadora respirou profundamente, tirou o cobertor e viu suas duas pernas finas, sem a parte dos pés. 2 meses atrás, essas pernas não estavam assim. As pernas dela, que haviam sido decepadas na altura dos joelhos,
Haviam ficado muito mais longas, quase na medida do tornozelo, e as cicatrizes terríveis haviam ficado muito mais sutis, quase que imperceptíveis. Essas pernas pareciam bem magras e frágeis, como se fossem quebrar a qualquer momento, mas pelo menos estavam bem melhores que antes. Isso foi resultado de um esforço conjunto da União das Bruxas. De primeira, Nana conseguia apenas curar pequenas feridas, como dedos decepados. Fazer um braço ou perna crescer novamente só foi possível depois que as 4 bruxas do Reino de Coração de Lobos se juntaram à União das Bruxas. Espadinha havia seguido as instruções de Sua Majestade Roland e complementado Nana com sua habilidade de fortalecimento. Ao segurar Espadinha em forma de espada, a habilidade de Nana avançava completamente, alcançando outro nível. Agora, até mesmo um cão de caça sem pata podia recuperar suas garras. Essa nova descoberta trouxe um raio de esperança para a recuperação de Salvadora. No entanto, o início do tratamento não foi nada fácil. Primeiramente, a habilidade de cura de Nana só fazia efeito na ferida exposta, e as pernas de Salvadora já estavam cicatrizadas. Se quisessem recuperar as pernas dela, elas teriam que criar novos ferimentos na superfície. Segundo, mesmo com fortalecimento de Espadinha, o tratamento só podia ser conduzido por alguns minutos, o que indicava que o processo de recuperação teria que ser dividido em várias etapas. A combinação desses dois fatores representava um desafio formidável tanto para a curadora quanto para a paciente. Salvadora tinha que sofrer dores repetidamente nas pernas, e Nana tinha que cortar as pernas várias vezes para fazê-las crescerem. Esse tratamento era complicado e problemático. Felizmente, Aladimendi notou esse problema e mobilizou toda a União das Bruxas. Espadinha percebeu, pela primeira vez, que as bruxas se chamavam de irmãs, e isso não era apenas da boca para fora, pois elas realmente pareciam uma família. Isso fez Espadinha refletir sobre si mesma. Apesar de elas 4, Annie, Amy, Espadinha e Salvadora, terem vindo do Reino de Coração de Lobo e se juntado à União das Bruxas há pouco tempo, elas não pareciam tão próximas umas das outras como essas bruxas de Primavera Eterna. A senhorita Ramos usou uma planta especial chamada samambaia do sono para cultivar ervas que, quando consumidas, fariam qualquer um dormir profundamente por horas. E não adiantava o que fizessem, a pessoa não acordava. Isso ajudou a aliviar o sofrimento de Salvadora. Já a parte dos cortes foi conduzida pela senhorita Ana. Com a chama negra afiada, a formação de uma nova ferida poderia ser feita imediatamente, e Nana precisava se preocupar apenas em usar a habilidade. Por último, a Marquesa Spearpassy, a governante da Serra do Dragão Caído, também decidiu ficar na cidade de Primavera Eterna por mais alguns dias por causa de Salvadora. As últimas sessões do tratamento haviam sido conduzidas de forma bastante cautelosa. Os poderes mágicos de Nana quase se esgotavam todo dia para recuperar partes da perna que eram tão curtas quanto um dedo, mas que exigiam muito poder mágico por causa da complexidade da formação óssea. Se o poder mágico de Nana se esgotasse por completo, as feridas abertas poderiam se tornar letais. Portanto, o processo de recuperação acontecia de uma forma extremamente lenta. Mas com a ajuda da Marquesa Spear, que havia se juntado ao grupo recentemente, os últimos tratamentos haviam progredido de forma espetacular. Se tudo corresse bem, ainda hoje, Salvadora recuperaria suas pernas por completo. Release capítulo 839. Após ajudar Salvadora a colocar as meias de proteção, Espadinha colocou na cadeira de rodas. Ela deu um banho rápido em Salvadora e fez o café da manhã para ela. Amy, cujo quarto ficava logo ao lado, também já havia acordado. Quando tudo estava pronto, elas empurraram a cadeira de rodas juntas e foram para o hospital. Salvadora estava muito mais nervosa que o normal e quase não falou ao longo do caminho. Felizmente, Amy fez com que o clima ficasse mais alegre, então a tensão meio que não afetou Espadinha. Quanto a Amy, provavelmente ela era otimista por natureza, podendo sorrir a qualquer momento. Espadinha lembrou que essa menina costumava sorrir até mesmo quando as 4 fugiam da igreja. Algo digno de inveja. Já era quase 9 da manhã quando elas chegaram no hospital. Assim que entraram no pátio hospitalar, as 3 viram a Ladimendi esperando na entrada. Não apenas o Wendy, como também Pergaminho, a Ana, Ramos, Luna e Lily. Quase todas as integrantes da União das Bruxas estavam reunidas esperando pela chegada das 3. Embora ela não fosse a paciente, Espadinha sentiu seu coração aquecer. Ela até mesmo sentiu seus olhos marejarem.
Houve um leve tremor na cadeira de rodas. Com isso, Espadin soube que Salvadora estava ficando emocionada. Sua Majestade e a Marquesa Spear estão esperando por vocês na sala cirúrgica. Wendy disse com um sorriso, tocando a cabeça de Salvadora. Não se preocupe, você vai recuperar sua liberdade logo, logo. Sua Majestade? A voz de Espadin soou surpresa. Sua Majestade em pessoa. E quem mais poderia ser? Luna exclamou. Somente Sua Majestade faria Lily largar um pouco aquele microscópio e vermes estranhos minúsculos. Não fale besteira. Lily deu um gritão e tentou cobrir a boca de Luna. Isso fez Amy, Espadin e Salvadora rirem um pouco, aliviando a tensão. Wendy balançou a cabeça relutantemente, dizendo: Não vamos deixar Sua Majestade esperando. Espadin empurrou a cadeira de rodas até a sala cirúrgica e, após saudar o rei e a marquesa, colocou Salvadora cuidadosamente na cama. Quando Salvadora estava prestes a ingerir a erva do sono, Anya finalmente chegou. Ela agarrou a mão de Salvadora gentilmente, assim como no passado, e disse: Estarei aqui quando você acordar. Essas palavras pareceram ter um efeito mágico, já que Espadin finalmente viu Salvadora se acalmar. Na época em que fugiram do Reino do Alvorecer, foi Anya que ficou ocupada tomando conta das três que não tinham experiência na selva, trazendo segurança a todas. No processo, todas passaram a enxergá-la como pilar do grupo, acreditando que, contanto que ela estivesse lá, todos os problemas poderiam ser resolvidos. Pouco após ingerir a erva, Salvadora caiu no sono. Vamos começar. Wendy disse, olhando para Espadin. Espadin assentiu com a cabeça e fechou os olhos. Num instante, seus 5 sentidos desapareceram completamente, como se ela tivesse sido jogada no vazio. No entanto, essa sensação durou apenas alguns segundos, e logo ela passou a observar as coisas em volta novamente através dos olhos da senhorita Nana. A experiência que Espadin estava tendo agora era incrível. Ela conseguia ver a si mesma na forma de uma adaga pequena, vibrante e fina, cuja lâmina irradiava um brilho acinzentado. Essa adaga estranha havia sido uma sugestão de Sua Majestade. Ele disse que segurar uma espada na frente de uma cama hospitalar era muito estranho, e que seria melhor ela se tornar uma adaga pequena. Ele também nomeou essa adaga estranha de bisturi. De repente, um poder mágico invadiu o corpo de Espadin, e essa sensação fez a garota soltar um leve gemido de agonia. Claro, somente Nana conseguiu notar isso, pois as duas estavam conectadas. Ainda se sente desconfortável. Nana aproximou um bisturi do rosto. Muito melhor que das últimas vezes. Espadin respirou fundo, embora soubesse que esse respirar era só uma ilusão criada por sua mente. Afinal, espadas não respiravam. Não importa o que aconteça. Eu vou suportar. Vá em frente. Esse poder mágico que Espadin sentiu veio de Ramos por meio de Spear-Passe, conectando as duas. Felizmente, a habilidade da senhorita Ramos possuía características de vitalidade e natureza, então a adaptação não era tão desconfortável. Era diferente da chama negra de Ana, que era pesada, afiada e fria, como se estivesse coberta por agulhas. Tudo isso, acrescentando a capacidade mágica de Ana, tornava a experiência quase insuportável para Espadin. Portanto, raramente Ana era usada como fonte de poder mágico. Após se tornar uma lâmina, Espadin não apenas desenvolvia uma conexão de consciência com a usuária, como também conseguia analisar se as duas possuíam uma natureza compatível. A natureza mágica de cada bruxa poderia ser sentida por meio da flutuação de magia. Então era difícil entender por que Ana, que parecia tão simpática e inteligente, tinha um poder mágico tão pesado e frio assim. Ana primeiramente retirou as meias de Salvadora. Em seguida, uma linha negra saiu da ponta de seus dedos e se enrolou nas pernas de Salvadora, como uma corda. Espadin tremeu ao ver isso. Ela tinha visto com seus próprios olhos que essa chama negra conseguiria derreter imediatamente qualquer metal. Mas, no momento, esse filamento parecia frio e rígido, assim como a natureza do poder mágico de Ana. De repente, a linha negra pareceu ter desaparecido, mas Espadin sabia que o filamento havia afundado na carne de Salvadora. Só que como o filamento era muito fino, não deu para vê-lo entrando na carne e cortando os ossos e veias. Foi só depois de alguns segundos que uma pequena marca de sangue começou a aparecer. O pedaço retirado por Ana foi bem fino, e Nana já havia começado a agir, utilizando sua habilidade. Espadin viu isso acontecer várias vezes.
carne, ossos e veias começaram a crescer onde antes não havia nada, terminando com uma pele rosada na superfície. Esse processo consumia muito poder mágico. Se não fosse por Ramos, as duas, Nana e Espadim, já estariam esgotadas. Meia hora depois, um par completo de pés finalmente apareceu na frente de todas. A energia de Nana também se esgotou completamente, e ela largou o bisturi. A garota se apoiou na cama, ofegando, com a testa coberta de suor. Espadim também não estava nada bem. Durante todo o processo, foi como se seus órgãos estivessem pegando fogo. Mesmo após voltar ao normal, ela ainda sentia dores pelo corpo. Wendy levou Nana para o quarto de descanso. Ela também queria levar Espadim, mas a garota insistiu em ficar. Ela queria ficar com Annie e Yami, esperando Salvador acordar. Depois que o efeito da erva do sono acabou, Salvadora lentamente abriu os olhos. Como você se sente? Wendy ajudou a se sentar na cama e perguntou gentilmente. Consegue sentir seus pés? Salvadora primeiramente balançou a cabeça, querendo livrar-se da sonolência. Em seguida, seus olhos se arregalaram quando ela olhou para seus próprios pés, onde antes não havia nada. Todos seguraram o fôlego e olharam para os pés dela. A sala cirúrgica ficou em silêncio por um momento. De repente, um de seus dedos mexeu levemente. O coração de Espadim estremeceu nesse momento. Ela até pensou que foi só impressão, então piscou os olhos várias vezes e olhou novamente. Os pés de Salvadora se moveram novamente. Eram movimentos rígidos e desengonçados, como se fosse algo velho que não se movia há muito tempo. O coração inquieto de Espadim finalmente se encheu de paz e tudo o que ela queria fazer agora era comemorar. Porém, ela viu duas lágrimas escorrerem dos olhos de Salvadora. Espadim ficou atônita, já que nem mesmo nos momentos mais difíceis ela viu Salvadora chorar. Salvadora não conseguiu completar a palavra. Sempre que ela abria a boca, um sentimento forte vinha e não a deixava falar. Mas todos sabiam o que ela estava tentando dizer. Obrigada. Obrigada. Annie passou a mão no cabelo de Salvadora e abraçou. Isso foi como um estopim para a garota, que desabou aos choros nos braços de Annie. Heliaswitch capítulo 840. Depois de voltar para o castelo, Roland ainda não conseguia se sentir calmo. Como dizia o ditado, as pessoas também choravam de alegria. Mas na opinião dele, Salvadora não apenas havia chorado de alegria, como também havia colocado todas as suas emoções suprimidas para fora após anos de sofrimento devido a um tratamento injusto, além da dor e falsas acusações. Em outras palavras, o fato de que ela se mostrava serena por fora não queria dizer necessariamente que ela se sentia da mesma forma por dentro. Era como uma máscara que ela usava para esconder seus verdadeiros sentimentos. Aquele choro foi uma reação normal de uma garota que havia passado por muitos percalços e infortúnios. Ela havia se saído muito bem em ser forte e esperançosa. O tratamento havia sido bem sucedido, e Salvador havia recuperado um par de pés normais. Após não andar por anos, provavelmente demoraria um tempo para Salvadora conseguir controlar as pernas novamente. No entanto, já que ela conseguia sentir os pés após o tratamento, os nervos locais muito provavelmente estavam bem conectados com a medula espinhal. Com a reabilitação, cedo ou tarde ela voltaria a andar. Esse tratamento também ajudou Roland a confirmar com mais precisão a habilidade de Espadim, que era aumentar o limite do poder mágico de uma bruxa. Toda bruxa possuía um limite de poder. Como exemplo, havia Beija-Flor. Havia um limite para o volume dos objetos que ela conseguia reduzir o peso, e a duração do efeito. Quando ela ultrapassava esse limite, o consumo de poder mágicos se multiplicaria. Era como se fosse um medidor, informando que não poderia ultrapassar certo valor. Outra forma de pensar era que Beija-Flor não conseguia transformar uma montanha gigante em algo tão leve quanto uma pena, nem poderia manter a redução de peso efetiva para sempre. Isso provavelmente precisaria de uma quantidade imensurável de poder mágico. O mesmo se aplicava a Nana. O poder mágico que ela precisava para fazer crescer membros decepados ultrapassava o seu limite. Era por isso que ela conseguia recuperar dedos decepados, mas não membros inteiros, nem mesmo com a ajuda de ramos. A habilidade de Espadim ajudava a aumentar esse limite, fazendo com que algo impossível se tornasse quase possível. Com a ajuda de Espadim, Nana não teria que consumir uma quantidade considerável de poder mágico de uma só vez, precisaria apenas aplicar a habilidade várias vezes. Da gaveta,
Roland pegou o relatório de Wendy que registrava os dados de Spadin. Os resultados mostravam que as habilidades das bruxas eram fortalecidas com a ajuda de Spadin. O aumento do limite lhes permitia melhorar a efetividade da habilidade. Por exemplo, a bateria feita por Luna, com a ajuda de Spadin, passou a durar muito mais, de 5 dias para 2 semanas. Essa melhora era muito preciosa para a cidade de Primavera Eterna, já que, atualmente, a cidade não estava numa posição de gerar eletricidade em larga escala. Afinal, quanto mais fábricas surgiam, mais fontes de energia para iluminação eram necessárias. Além disso, o efeito de consolidação de Lumen poderia durar mais tempo com o apoio de Spadin, o que era bastante benéfico para o aumento do tempo de vida útil das máquinas operatrizes e também para o avanço do nível de processamento. Agora que novos trabalhadores foram mandados para as fábricas, não seria uma surpresa se eles cometessem erros que atingissem a integridade das máquinas. Por isso, Lumen seria ainda mais necessária nesse momento. Além disso, Spadin também oferecia uma assistência significativa para bruxas como Soraya, Agatha, Lucia, Papel, etc., que trabalhavam nas fábricas. Graças a essas bruxas, o desenvolvimento industrial da cidade de Primavera Eterna ainda era fenomenal, mesmo sem uma boa agência regulatória e mão de obra suficiente. Sem as bruxas, haveria mais acidentes e percalços devido aos métodos de produção perigosos e primitivos. Agora, com a ajuda de Spadin, o processo de produção seria mais seguro e eficiente. Após ler novamente o relatório, Roland chegou à conclusão de que Spadin seria uma das bruxas mais requisitadas da cidade de Primavera Eterna. À tarde, Cian, um dos guardas de Roland, entrou no escritório. Vossa Majestade, o ministro da Indústria Química, Sir Killy, deseja que o senhor faça uma visita ao Laboratório 4. Ele disse que houve um pouco de progresso naquilo que o senhor pediu. Oh! Os olhos de Roland se iluminaram. Mude minha agenda. Estarei lá imediatamente. Sim, Vossa Majestade. Roland, escoltado pelos guardas, chegou no Laboratório 4. Com a instalação da fábrica de ácido e da fábrica de nitração, os simples bangalôs, que antes eram usados como oficinas para experimentos e produção, haviam se tornado um verdadeiro centro de pesquisa da cidade de Primavera Eterna. Próximo ao Rio Vermelho, muros foram construídos para separar as edificações. O centro de pesquisa agora ficava protegido por guardas, possuía uma equipe de logística e havia sido totalmente reformado. Os laboratórios haviam sido repintados com uma cor de creme, dando um ar de grandiosidade e magnificência. Killy não apareceu no portão do Laboratório 4 para cumprimentar Roland. Apenas o vice-ministro, Chavez, estava lá, parecendo um pouco envergonhado, mas Roland não encarou isso como uma ofensa. Ele conhecia muito bem esse chefe alquimista e sabia que tipo de pessoa ele era, então ele só dispensou formalidades com a mão e entrou no laboratório, sem falar nada. Killy estava na frente de uma longa mesa. Os olhos dele estavam fixados no condensador, por onde um líquido escoava e pingava num becker. O líquido âmbar era transparente e possuía um odor familiar. Havia vários beckers espalhados pela mesa, com líquidos de diferentes tonalidades. Roland ficou atônito. Já fazia muito tempo que ele não sentia o cheiro de gasolina. Certamente, gasolina não era um nome apropriado para chamar esse produto bruto que definitivamente mal podia se comparar à gasolina amplamente utilizada no mundo moderno, embora tivessem o mesmo cheiro. Roland ainda tinha um longo caminho a percorrer até que a gasolina se tornasse uma fonte de energia estável. Vossa Majestade. O chefe alquimista, que havia acabado de notar a presença de Roland, colocou a mão no peito e disse: você estava certo. A água negra do extremo sul realmente contém muitos componentes líquidos. Eu conduzi alguns experimentos de acordo com o livro Química Intermediária e descobri que os componentes poderiam ser separados pela destilação. 2. Mas, ele apontou para os beckers em cima da mesa. Se a amostra for destilada ainda mais, a composição de cada componente apresentará pouca diferença. Isso quer dizer que você fez do jeito certo. Roland disse calmamente, já que sabia que todos eram hidrocarbonetos, e que Lucia obteria o mesmo resultado se fizesse o experimento. O que mais você descobriu? Os componentes são todos combustíveis, e a camada superior dos líquidos obtidos por meio da destilação é mais volátil por natureza, como esse aqui, que ele pegou o becker que continha o líquido âmbar e o agitou levemente. Se acendermos esse aqui, ocorrerá uma explosão.
Vossa Majestade, o senhor planeja fazer um explosivo ainda mais potente. Roland riu enquanto observava o animado alquimista, que, na sua opinião, havia finalmente melhorado e se tornado um verdadeiro químico, pois agora ele poderia associar materiais combustíveis explosivos. Na verdade, a água negra utilizada nesse experimento havia sido retirada do cabo sem fim. Desde o início, Roland sempre suspeitou dessas poças de óleo que geravam tal fogo subterrâneo que nunca se apagava. O petróleo pertencia a uma grande família. Já que o petróleo era o bote salva-vidas da indústria moderna e o material essencial que havia influenciado fortemente a Primeira Guerra Mundial, Roland possuía muito conhecimento sobre o assunto. Na verdade, a diferença entre os petróleos coletados no Oriente e no Ocidente do mundo moderno era imensa, tão imensa que poderiam ser enxergados como dois líquidos diferentes. A cor do petróleo variava drasticamente, podendo ser dourada, verde escura para negra, castanha e até mesmo transparente. Tinha petróleo que era tão fino quanto a água, já outros eram grossos e pegajosos. Uns eram extremamente inflamáveis, já outros, não. Em termos comparativos, qualquer mistura de hidrocarbonetos consistindo de hidrogênio e carbono poderia ser vista como um tipo de petróleo. Portanto, não era estranho classificar a água negra como petróleo. Em outras palavras, pouco importava se a água negra se parecia com o petróleo do mundo moderno. O que importava mesmo era obter óleo combustível disso. Afinal, até mesmo as pessoas do mundo moderno não haviam conseguido desvendar completamente a origem do petróleo, nem realizado pesquisas aprofundadas sobre todos os membros da família dos petróleos. Quando jovem, Roland ouvia muitas pessoas falarem que o petróleo seria totalmente utilizado em 50 anos, mas acabou que novas fontes de petróleo foram descobertas pelo mundo, e com mais frequência do que a velocidade de consumo em si. Além disso, o somatório de todas as reservas de petróleo no mundo havia excedido em muito a quantidade de óleo calculado com base na hipótese da biotransformação. A nitração é a introdução irreversível de um ou mais grupo nitro em uma molécula orgânica. O grupo nitro pode atacar um carbono para formar um nitrocomposto, um oxigênio para formar esternitrato ou um nitrogênio para obter anidro compostos. 2. A destilação é uma técnica de separação de misturas. Em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação pode ser um método para separá-las. Um exemplo de destilação que remonta à antiguidade é a destilação de bebidas alcoólicas. Reliazewitz capítulo 841. No entanto, o rio Styx subterrâneo localizado no extremo sul não era comum. De acordo com o relatório de Machado de Ferro, do Pântano do Desespero até o Cabo Sem Fim, o rio Styx ficava mais estreito e a fumaça menos densa. Vários afluentes do rio Styx se conectavam no Vale da Água Negra, onde as pessoas conseguiam ouvir até mesmo o barulho estrondoso dos afluentes subterrâneos passando por debaixo de seus pés. Roland especulou que a composição do rio Styx mudava conforme fluía. Por exemplo, a fumaça descrita por Machado de Ferro no relatório devia ser algum tipo de gás tóxico emitido pela água negra, ou um produto da reação entre alguns materiais subterrâneos. Isso poderia explicar por que, em séculos de evolução, o fogo feito pelo homem não havia incendiado por completo o Vale da Água Negra, e também explicava por que ninguém conseguia sobreviver no Pântano do Desespero. A fumaça densa que acompanhava o rio Styx não apenas impedia o povo da Nação da Areia de avançar, como também bloqueava o ar fresco, garantindo um fluxo contínuo de água negra em direção ao sul. Mas conforme o rio se aproximava do Cabo Sem Fim, ele ficava mais estreito e, por fim, desaparecia. Somente pequenas partes do rio subterrâneo escapariam do chão sob a forte pressão. Dentre elas, algumas pegariam fogo e outras se transformariam em pequenos córregos e poças rasas de água negra. Além disso, a forte fumaça se dispersava nesse ponto, fornecendo um ótimo ambiente para o desenvolvimento de minas. Roland não fazia ideia de quantos componentes podiam ser extraídos desse petróleo único, então ele havia pedido para que o alquimista-chefe realizasse primeiro alguns experimentos antes de se aprofundar no assunto. Felizmente, os componentes destilados até o momento mostravam resultados muito inspiradores. Sem dúvida alguma, a água negra pode ser usada para criar armas poderosas, mas ela pode fazer bem mais que isso. Roland respondeu enquanto pegava o becker e observava cuidadosamente. Podemos nos beneficiar muito disso, mesmo que apenas consideremos sua alta temperatura de combustão. Vou deixar que você veja com seus próprios olhos no futuro.
A melhor forma de motivar um homem como alquimista-chefe seria aumentar o interesse dele com novos conhecimentos. Roland riu em silêncio ao perceber que o velho alquimista aparentemente não estava satisfeito. Ele continuou. Quanto ao experimento, se quisermos utilizar a água negra, não será suficiente usar apenas algumas retortas e tubos de condensação. Você tem que formular outros métodos, como a forma que produzimos ácidos de carboxílicos, que nos permitirá a produção em massa. O princípio da separação do óleo era muito simples e podia ser enxergado como o conhecimento mais básico da química. Ao ser aquecido, o óleo bruto se transformaria em vapor, que logo depois entraria na coluna de destilação fracionada, onde vapores de componentes diferentes se condensariam um atrás do outro devido aos seus diferentes pontos de ebulição. Durante esse processo, óleos, como a gasolina, querosene, diesel, entre outros, poderiam ser coletados. O processo era uma completa transformação química, então seria muito fácil conseguir esses materiais sob a atual condição de experimentos químicos. Embora a taxa de utilização do óleo bruto no mundo moderno melhorasse significativamente conforme a tecnologia de refinamento se diversificava, a destilação tradicional ainda tinha sua utilidade. Portanto, desconsiderando o fator custo, a destilação ainda era a melhor escolha. Killish sabia muito bem da dificuldade que eles teriam que enfrentar se quisesse colocar qualquer experimento químico num esquema de produção industrial em massa. Ele teria que analisar diversos fatores para colocar a destilação como um método prático de produção. O velho alquimista passou a mão na barba e disse: Eu preciso de alguns dias para formular um plano, e eu quero o auxílio da União das Bruxas. Era um bom sinal ele ter pedido o auxílio da União das Bruxas voluntariamente. Roland assentiu com a cabeça. Fale comigo se precisar de qualquer coisa. Obrigado, Vossa Majestade. Que ele disse, escolhendo bem suas palavras. Além disso, eu também tenho um pequeno pedido a fazer. É? Pois diga. Será que eu poderia ter a honra de ver essas armas poderosas que o senhor disse? Sua voz estava cheia de curiosidade. Teoricamente falando, o velho alquimista havia passado um pouco dos limites, já que esse era um projeto confidencial. Era como se o engenheiro químico responsável por extrair urânio quisesse saber todo o projeto Manhattan. Porém, um pequeno incentivo poderia aumentar a vontade de trabalhar de uma pessoa, e Roland estava confiante de que ninguém poderia competir com a cidade de Primavera Eterna em termos de ciência e tecnologia. Você tem que trabalhar duro. Roland apontou para os líquidos separados e disse: quanto mais rápido você terminar o produto, mais cedo você terá a resposta para sua pergunta. Perdoe-me, Vossa Majestade. O senhor se refere a todos eles? Que ele perguntou, confuso. Todos realmente são inflamáveis, mas os líquidos pertencentes à parte inferior da coluna de destilação fracionada não são melhores que a pólvora. Eles produzem fumaça densa e não queimam rapidamente. Até para a iluminação eles não serviriam. A mente dele ainda está presa aos explosivos. Qualquer produto menos ativo que a pólvora é lixo para ele. Roland pensou. Sem dúvida alguma, os líquidos destilados na parte superior da coluna de destilação fracionada eram mais inflamáveis e produziam chamas mais fortes e luminosas, mas o uso deles era inesperadamente limitado na prática. Sem aditivos, eles seriam muito voláteis e, portanto, mais perigosos. Roland preferiu o diesel e o gasóleo pesado produzidos na parte inferior da coluna de destilação fracionada. Sem dúvida alguma, o diesel seria perfeito para o motor de combustão interna. O único problema do diesel seria a poluição, mas esse era o menor dos problemas para Roland no momento, até porque ainda não existia aquecimento global neste mundo. Já o gasóleo pesado seria essencial para a navegação e era o combustível perfeito para os navios a vapor. Os atuais navios a vapor alimentados a carvão até que funcionavam bem em rios, mas não eram poderosos o suficiente para enfrentar a fúria do mar. Honestamente falando, já era bem difícil navegar dos fiordes para a região oeste e vice-versa. Portanto, Roland queria construir o porto festivo no Cabo Sem Fim, onde ele poderia fornecer gasóleo pesado para alimentar os navios a vapor e, assim, finalmente atravessar o oceano. Além disso, os requisitos para produzir gasóleo pesado eram mínimos. Sem falar que as partes mais pesadas do óleo, até mesmo aquelas misturadas com resíduo asfáltico, eram úteis. Claro, Roland não contaria isso para Killy. Ele não poderia garantir nada até que obtivesse os diferentes tipos de óleo.
Se o resultado final não atendesse às suas expectativas, sua reputação seria manchada. Portanto, ele apenas deu de ombros e disse: todos os tipos de óleo, incluindo os resíduos e sobras, devem ser coletados e categorizados. Todos eles serão úteis para mim. Sim, Vossa Majestade. O alquimista-chefe disse com a mão no peito. A propósito, quando estava prestes a sair do laboratório, Roland de repente parou, olhou para aquilo e disse: eu também quero que você desenvolva um tutorial, explicando como realizar o processo de separação de água negra. Killy ficou surpreso e exclamou: o quê? Eu acho que deixei isso claro na última conferência de mobilização da agricultura. Precisamos adicionar a agricultura na nossa grade de educação escolar. Isso nos ajudará a treinar homens qualificados o suficiente para lidar com situações complexas, como, por exemplo, espalhar as sementes douradas no 02 por todo o reino. Roland elaborou. E as novas fábricas precisarão de pessoas mais qualificadas. Pelo que sei, muitas pessoas planejam trabalhar na indústria química ao se formarem. Você precisa treiná-los bem se não quer que eles coloquem fogo em toda a fábrica. Vossa Majestade, não é ela de Pergaminho que deveria fazer isso. Ela já lida com as partes de recrutamento, composição de classes, avaliações e administração financeira. O professor, seja quem for, tem que ser do Ministério da Indústria Química. Então você, que é o ministro, deve cuidar disso. Killy suspirou aliviado. O rosto dele mostrava que ele obedeceria tudo, exceto ensinar estudantes. Sua memória miserável ainda estava fresca. Ele já havia sofrido o suficiente durante o processo de recrutamento e treinamento de alguns alquimistas aprendizes, tudo para conseguir o livro Química Intermediária que Roland havia prometido. Killy respondeu: entendi, Vossa Majestade. Eu acho que os alquimistas da antiga cidade real de Castelo Cinza, que são ótimos quando se trata de falar em público, seriam professores perfeitos. O que o senhor acha? Heliaswit capítulo 842a. A vida de Prius de Sal tem sido tão tranquila. Foi como um sonho. De repente, ele havia parado de trabalhar para a família Alce. Seu impetuoso treinamento e habilidades de cavaleiro caíram no esquecimento. Sua barriga grande mal cabia em suas roupas de outrora. Em vez disso, ele havia comprado roupas chiques e folgadas e mantos de seda, que não apenas eram fáceis de vestir, como também lhe davam um visual nobre, embora Prius soubesse que a nobreza não existia mais no território de Sua Majestade. Claro, seu passado como cavaleiro, que não era uma mentira, podia ser atestado pela armadura reluzente que estava pendurada na sala de estar. Ironicamente, quando ele ainda servia como cavaleiro na família Alce, ele nunca havia gostado muito dessa armadura e até mesmo havia considerado vendê-la a um preço bem baixo para um ferreiro qualquer. Mas após servir a Sua Majestade, ele começou a sentir que essa armadura era bonita aos olhos. Um de seus passatempos preferidos hoje era pegar seu filhinho no colo e contar sobre suas valentes e heroicas histórias de combate. Mas nessas histórias, Prius sempre evitava mencionar o nome do Duque Rian, como se ele sempre tivesse sido um súdito leal de Roland Wimbledon. Ao trabalhar na prefeitura, a carreira dele havia subido de vento em popa. Aproveitando-se da oportunidade de quando a população da cidade de Primavera Eterna crescia rapidamente, ele expandiu bastante a fazenda que criava patos e galinhas, tornando-a uma grande fábrica de cocoricó e quá-quá-quá. Isso mesmo, a fazenda que ele havia criado sozinho não perdia em nada para aquelas fábricas de peças e máquinas que espalhavam-se pela cidade. Após aprender o termo fábrica com Sua Majestade, ele imediatamente havia pendurado uma placa na entrada da fazenda com esse nome. Atualmente, as fábricas estavam em todo lugar pela cidade, como cogumelos após a chuva. Era a palavra mais utilizada na prefeitura. Naturalmente, ele não queria ser deixado para trás. Afinal, ele tinha mais de 100 empregados. Havia quase 10.000 galinhas e patos que precisavam de bastante alimento todo dia, um número que ele nunca havia sonhado em alcançar. Quanto a ser chamado de Cavaleiro das Galinhas e Patos, ele não se importava, na verdade ele até gostava. Agora que tudo estava no caminho certo, a vida de Prius havia ficado mais tranquila. Seu primeiro grupo de aprendizes havia adquirido habilidades como distinguir o gênero das aves domésticas, galinha, pato, etc., alimentar na medida correta, separar os pintinhos, etc. Para completar, eles ainda conseguiam treinar outros aprendizes, o que dava a Prius bastante tempo livre. A praga aviária,
A maior preocupação de todo o criador de galinhas e patos, podia ser facilmente eliminada pela magia da bruxa Lili. Portanto, a escala dessa fábrica podia ser expandida o quanto ele desejasse. Agora, tudo o que restava para ele fazer era trabalhar nas estatísticas e planejamento. Em seguida, o Ministério da Agricultura faria todo o resto. Na verdade, a maioria dos outros cavaleiros, que haviam sido capturados com ele, também estavam se saindo muito bem, exceto alguns que eram muito teimosos para cooperar. O superior dele, Sirius Dali, por exemplo, um ex-cavaleiro da família Lobo, havia se tornado um ministro e possuía grande prestígio. Luz da Manhã, que havia sido promovido a professor do ensino médio, ganhava o mesmo salário de Prius. Mas durante uma pequena conversa que Prius teve com Ferlinhoteque, ele soube que o professor tinha outros planos em vez de continuar ensinando. Era difícil especular onde esse grande cavaleiro iria trabalhar, mas não devia ser um trabalho ruim. Os outros cavaleiros, como Elon, Valsa, Kazan, eram professores ou também dirigiam um negócio. Prius frequentemente os visitava quando tinha tempo, para conversar sobre suas rotinas, trabalho e expectativas para o futuro. Mas nem todos estavam sinceramente convencidos por Sua Majestade. Por exemplo, Alon não estava satisfeito com a lei que proibia cavaleiros capturados de se juntarem ao exército. Assim sendo, durante as conversas, Alon sempre se mostrava desanimado. Prius não concordava com ele. Todo mundo sabia que as armas de fogo eram muito poderosas. Se Prius estivesse no lugar do rei, ele nunca confiaria essas armas nas mãos dos cavaleiros derrotados. Porém, o que Prius estava de olho mesmo era na cerimônia de honra. A julgar pela ênfase que Sua Majestade colocava na agricultura, Prius sentia que cedo ou tarde ele estaria lá de pé na plataforma, sendo admirado e respeitado pelas pessoas em volta. Não só ele receberia uma medalha por Sua Majestade em pessoa, como também obteria um prêmio de 100 moedas de ouro, o que era muito melhor do que o desejo sem sentido de Alon de se juntar ao exército. No caminho para a prefeitura, cantarolando, Prius se deparou com Sirius Dali, que o parou e disse: "Ah, aqui está você. Sua Majestade te espera." Prius engoliu em seco. "O que aconteceu?" "O guarda que me passou o recado não falou. Ele só me pediu para falar com você." "Entendi." Prius fingiu estar calmo, embora seu coração batesse mais rápido que o Olodum no dia que Michael Jackson visitou a favela. N/T, brincadeirinha o quê? A próxima conferência de mobilização da agricultura não está tão longe. Será que Sua Majestade está pensando mesmo que eu quer me promover para incentivar os outros? Cheio de expectativas, ele entrou no castelo. Sob a guia do guarda, ele se aproximou da porta do escritório de Sua Majestade, que ficava no segundo andar. "Entre." Uma voz familiar veio de dentro do escritório. "Faz um tempo que estou à sua espera." "Oficial do Ministério da Agricultura, Prius Dessal, presta reverência a Vossa Majestade." Assim que entrou no escritório, Prius se ajoelhou num só joelho e colocou a mão no peito, da mesma forma que um cavaleiro reverencia um rei. Mas devido à sua barriga grande, seus gestos já não possuíam a mesma graça do passado, e ele pareceu se desequilibrar enquanto se ajoelhava. "Por favor, levante-se." O rei, sentado atrás de uma longa mesa, sorriu e disse: "O seu trabalho recentemente tem sido tão bom que até mesmo Barov não para de te elogiar, o que é raro. Portanto, eu tenho uma nova missão para você." "Estou ao seu comando, Vossa Majestade." Prius se levantou respeitosamente. "Ouça atentamente. Esse é um segredo do mais alto sigilo. Até mesmo na prefeitura poucas pessoas sabem." Roland disse num tom de voz sério. "E é tão importante que envolve o desenvolvimento futuro da cidade de Primavera Eterna. Assim que aceitar, você não pode dizer a ninguém, sem a minha permissão, o que viu ou ouviu. O motivo de eu ter escolhido você é porque você é o candidato mais adequado considerando que ninguém conseguiu fazer o que você fez, embora você não seja insubstituível. Se você fizer bem o trabalho, uma gorda compensação não será um problema. Eu quero sua resposta agora." Prius ficou atônito. Ele não esperava que Sua Majestade fizesse tamanha proposta. O motivo de sua vinda é que não tinha nada a ver com promoção ou medalha, mas sim com uma missão passada por Sua Majestade. "Ah, esqueça a importância ou a da recompensa. Isso tudo tem outro nome, problema. Envolver-se com os segredos do rei é o mesmo que suicídio." Subconscientemente, Prius queria recusar, mas ele engoliu as palavras que estavam na ponta da língua. "Espere um minuto. Quem você pensa que essa pessoa é?"
Ele é o Lorde da cidade de Primavera Eterna, o rei de Castelo Cinza. Quando o rei quer que um oficial faça algo, ele precisa mesmo perguntar ao oficial antes. Claro que não. A não ser que o oficial seja louco e queira se rebelar. Um oficial inteligente aceitaria qualquer missão dada por Sua Majestade. Afinal, ninguém é louco de querer conhecer a fúria do rei. O fato de Sua Majestade me perguntar e não me ordenar é por pura e restrita educação e consideração aos meus sentimentos, mas desde o início ele nunca me deu a chance de recusar. Prius engoliu em seco. Mesmo que ele esteja realmente me perguntando e não me ordenando, eu não acabei de falar que estava ao comando dele. Mas eu apenas expressei minha lealdade. Então o que eu faço? Digo que não quero ou que sou incapaz de fazer isso. Se eu fosse o rei, suponho que não gostaria nada dessa resposta. Nesse caso, eu não apenas perderia a promoção, como também tudo o que consegui até aqui. Ao pensar nisso, Prius quis dar um tapa no próprio rosto. Após hesitar um pouco, ele, no final, soltou a seguinte resposta: eu aceito a missão. Ele não poderia se dar ao luxo de perder a posição que havia conseguido com tanto esforço. Ele já havia perdido a posição como cavaleiro, e se perdesse o cargo de superintendente da fábrica de galinhas e patos, ele não teria mais nada. Nesse momento, a única coisa que o confortava eram as palavras do rei que dizia que ele era o candidato mais adequado para a missão. Pelo menos o rei reconhece minhas qualidades. Muito bem. Roland sorriu e sussurrou algo para o espaço vazio atrás de si. Em seguida, ele olhou para Prius e disse: siga-me até um lugar. Onde? Prius perguntou imediatamente, nervoso e um pouco assustado. A terceira área fronteiriça. O rei disse enquanto erguia uma sobrancelha. Já ouviu falar desse lugar? Release capítulo 843. Prius nunca tinha ouvido falar dessa cidade. A área fronteiriça havia se tornado um lugar de residência porque servia a mina, e não tinha nada a ver com uma cidade, muito menos com o prefixo terceira. Antes de Sua Majestade chegar à região oeste, apenas o Forte Cancioneiro merecia ser chamado de cidade. Quando chegaram à caverna ao pé da encosta norte, Prius entendeu o que Sua Majestade quis dizer. Ele sempre se perguntava por que o Ministério da Construção havia estabelecido uma estrutura semelhante a uma fortaleza na cidade de Primavera Eterna. A localização de um ponto estratégico sendo guardado pelo primeiro exército parecia um pouco estranha. Às suas costas estavam as montanhas da encosta norte, e à esquerda e à direita, havia uma distância muito grande até as fronteiras para defender contra invasões de exércitos, sem falar em permitir que eles protegessem adequadamente o castelo de Sua Majestade. Ele perguntou a alguns de seus colegas na prefeitura, mas nenhum deles deu uma resposta satisfatória. Alguns disseram que a equipe de construção lá estava sob a administração direta do ministro Carlo, e outros não tinham autoridade para investigar isso. Sendo assim, Prius parou de perguntar. Afinal, ele estava apenas curioso. Não havia necessidade de se meter em problemas. No entanto, ele nunca pensou que pessoalmente entraria nesse posto militar. Quando Prius viu o corredor subterrâneo feito pelo homem em um grande aglomerado de cavernas, seu queixo quase caiu. Como eles fizeram isso? Há um ano, não havia nada nesta área. Agora, parece que o interior de toda a montanha foi conectado. Não é exagero chamar uma área subterrânea tão espaçosa de cidade. Mas, será que isso foi feito por homens? Prius lançou um olhar furtivo para Sua Majestade, com quem sua admiração se aprofundou ainda mais. O Duque Rian realmente escolheu o oponente errado. O leão sobrepujou as outras grandes famílias e governou a região oeste por mais de uma década, e eles transformaram a outrora terra árida em algo sólido como um pedaço de ferro. Isso era uma manifestação de seus métodos perfeitos e capacidade, mas, afinal, ele era apenas um ser humano. O que aconteceu a seguir chocou ainda mais o cavaleiro Alce. Quando ele chegou a um salão amplo e plano, junto à carroça, Prius viu dois homens vestidos como guerreiros caminharem em sua direção. Desde a popularização das armas de pederneira no primeiro exército, guardas vestidos assim eram raramente vistos. Um deles examinou Prius de cima a baixo antes de se virar para perguntar a Sua Majestade: tem certeza de que vai ficar tudo bem? Cedo ou tarde, meus súditos saberão sobre isso. Em vez de ocultar, acho melhor dar-lhes tempo para aceitar, Roland respondeu. Vamos começar com os funcionários da prefeitura. Está bem então. O guarda suspirou sem jeito. Em seguida, acenou em direção à cúpula acima do salão.
Uma sombra negra desceu e um flash caiu silenciosamente em frente à multidão. O coração de Prius disparou e ele quase gritou. Meu Deus, o que é isso? Olhando para o monstro disforme, cheio de tentáculos, à sua frente, ele sentiu um calafrio subir por sua espinha. Nenhum demônio do inferno pareceria tão horrível quanto isso. O cavaleiro queria recuar, mas descobriu que seus pés haviam ficado dormentes. A única razão pela qual ele não caiu no chão foi a calma que Sua Majestade exalava. Então ele ouviu uma voz. No entanto, a voz feminina suave não veio ao lado de seu ouvido, mas diretamente de sua mente. Vossa Majestade, é bom vê-lo. Bom ver você também, Paza, Roland disse com um sorriso. Como estão os vermes? O número deles aumentou. Enquanto houver cogumelos, parece que eles continuarão comendo. Eles parecem fáceis de alimentar. Sim, pode contar conosco. Quando a guerra começar, vocês não terão muitas mãos livres. Além disso, quero criar mais de 1000 vermes, então é melhor deixá-los se familiarizar com isso logo. Prius ficou pasmo. Sua Majestade conversava tão livremente com o monstro, como se estivesse falando com um oficial comum. Sem mencionar que o respeito que o monstro demonstrava por Sua Majestade era totalmente diferente dos intimidantes demônios. Se fantasmas e monstros em livros falassem assim, talvez eles não fossem tão assustadores. Ele respirou fundo 2 vezes e sentiu seu coração acelerado desacelerar. O que Sua Majestade quer que eu crie? Vermes. Além disso, esse é o grande segredo sobre o qual ele me avisou. No pé da mina da encosta norte está uma entidade não humana horrível oculta. Sua Majestade parecia ler sua mente. Batendo no ombro de Prius, ele disse, esta é a senhorita Paza. Ela já foi uma dama bem renomada. Embora tenha sido amaldiçoada por demônios, o que explica a sua aparência atual, no fundo ela ainda é humana. Não há motivo para temer. Se, senhorita. Prius se assustou e levou um momento para se recompor. Exatamente. O rei suspirou. Venha, caminhe comigo e eu contarei os detalhes. Foi então que Prius ouviu uma história inacreditável. Havia mais monstros como Paza. 400 anos atrás, eles viviam na terra dos bárbaros e até construíram suas próprias cidades, mas não conseguiram resistir à invasão combinada de bestas demoníacas e demônios. A maioria morreu no deserto, e apenas muito poucos escaparam para a região oeste. A maldição dos demônios os transformou em monstros e os tornou imortais, o que significava que tinham que viver para sempre com essa dor. Agora, Roland colhia esses sobreviventes. Eles se tornariam aliados de Roland na luta contra os demônios, além de súditos do Castelo Cinza. Eu entendo, murmurou Prius. Mas, como pode ver, a aparência deles pode facilmente causar uma primeira impressão negativa. Por isso tenho que manter isso em segredo absoluto e apenas alguns foram informados. Roland parou por um momento, seu olhar endurecendo. Se você falar sobre isso, sabe qual será a consequência? Eu manterei a boca fechada, Vossa Majestade. Prius jurou apressadamente. Embora essa notícia estranha fosse mais inconcebível do que as histórias de terror contadas pelas avós, ele não pretendia contestar o quanto disso era verdade. Ele acreditaria em qualquer coisa que Sua Majestade lhe dissesse. Esse era o comportamento fundamental de um oficial leal. Fico feliz em ouvir isso. Sua Majestade assentiu. Com o monstro disforme. Não, a antiga senhorita Paza como guia, o grupo passou por um longo corredor. Ela então se virou e disse, aqui estamos. Diante de Prius, havia outra caverna enorme. O espaço subterrâneo sombrio estava de repente cheio de movimento. Apesar das plantas inéditas e da vista cavernosa, os enormes vermes rastejando entre os cogumelos por si só eram suficientes para prender sua atenção. Prius descobriu que tanta estimulação, em um curto período de tempo, o desensibilizou. É isso. O que eu preciso criar? Sua Majestade parecia estar observando Prius o tempo todo. Finalmente, ele assentiu com satisfação antes de dizer, exatamente. Isso se chama verme de borracha. Sua secreção é um material industrial amplamente utilizado, tão importante quanto carne e ovos. O grupo de expedição os encontrou nas montanhas nevadas e os trouxe de volta. Infelizmente, eles só conseguem viver no subsolo, por isso foram deixados aos cuidados dos sobreviventes da terceira área fronteiriça. Nesse ponto, Roland subitamente mudou de assunto. Ouvi dizer que, para alimentar galinhas e patos,
Você criava minhocas. Basicamente. Sim. Depois de algum tempo, Prius finalmente acompanhou o raciocínio de Sua Majestade. Eu posso reduzir a área de forrageamento das aves, o que permite que cresçam mais rápido. Esses vermes não são diferentes das minhocas. Não me refiro ao método de criação, mas à natureza dos dois. Roland deu um leve chute em um verme de borracha que estava descansando em um cogumelo. O verme não se moveu até bater no chão. Então, arrastando sua enorme barriga, rastejou para a grama espessa. Eles não são agressivos. Sua comida favorita são cogumelos. São enormes, mas passivos. Então você não será mordido. A única coisa que precisa fazer é coletar regularmente o muco em suas barrigas. Mu-cu. Você já viu uma vaca leiteira? O ponto não é a vaca, mas o que ela produz. Por coletar, você quer dizer, espremer para fora. Seria melhor se você pudesse encontrar uma maneira de coletá-lo. Roland sorriu gentilmente. No entanto, como acabei de dizer, o vermince não é importante. Às vezes, é mais rápido matar o verme para coletar o muco. Afinal, a velocidade reprodutiva deles é muito maior que a de uma galinha ou de uma vaca. Prius subitamente estremeceu, sem motivo aparente. Ele teve a impressão de que Sua Majestade não gostava muito dos vermes vitais. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, num piscar de olhos, Roland voltou ao seu tom habitual. Escrito neste caderno estão alguns dos hábitos desses vermes. Ele entregou a Prius um livreto, com capa dura de couro bovino. Você pode lê-lo para referência e compará-lo com o seu conhecimento. Depois veja se consegue encontrar maneiras de fazê-los crescer mais rápido e coletar o muco de forma mais fácil. Quero ver o que você consegue realizar até o próximo mês. Sim, Vossa Majestade. Prius engoliu em seco e pegou o livreto, enquanto eu perguntava, como posso fazer isso sozinho? O primeiro exército estacionado aqui vai ajudar você, disse Roland com um sorriso. Trabalhe duro, e haverá um lugar para você na cerimônia de prêmios e honrarias deste ano. Release capítulo 844. A decisão de colocar o Ministério da Agricultura para criar vermes da borracha não foi o último capricho de Roland. Em sua opinião, criar vermes da borracha era tão importante quanto explorar petróleo, então ele naturalmente queria ter essa indústria sob seu controle. Se não fosse pelas potenciais ameaças que os vermes poderiam trazer às pessoas, ele não teria a intenção de colocar o criadouro na terceira área fronteiriça. Após discutir com Barrow, Edith e outras pessoas, ele decidiu adotar a explicação de Sua Senhoria e a Cidade Caída, que seria mais aceitável para as pessoas do que a menção do Império das Bruxas. Até agora, apenas os altos funcionários da prefeitura e a força principal do primeiro exército conheciam a verdade sobre a Batalha da Vontade Divina e Taquila, então era muito difícil divulgar a guerra iminente para o mundo. No entanto, eles temiam que um anúncio abrupto causasse pânico nas pessoas, então tiveram que reformular sua proclamação antes de revelar a verdade ao público. Uma boa maneira de fazer isso era divulgar lentamente a informação reescrita para minimizar o choque subsequente entre o público. Roland preferiria manter a história sombria do Império das Bruxas encoberta para sempre, pelo bem da estabilidade da Frente Unida. Se os humanos fossem afortunados de vencer a Batalha da Vontade Divina, seria mais fácil fazer com que aceitassem aquele período único da história quando os arqueólogos descobrissem o registro perdido. O cavaleiro Alce foi deixado sozinho no buraco de minhoca para fazer a pesquisa por conta própria, enquanto Roland, convidado por Paza, entrou no salão subterrâneo. Eles voltaram, Vossa Majestade. Quem? Confuso pelas palavras aleatórias, Roland não pôde deixar de levantar a sobrancelha. Paza não respondeu. Ela levantou seus tentáculos e apontou para a passagem profunda e isolada do outro lado do salão, parecendo enigmática. Ele olhou por cima do ombro para a passagem escura onde havia um vislumbre de uma sombra branca passado rapidamente. Momentos depois, dois enormes vermes devoradores surgiram e rastejaram em sua direção, se contorcendo, com suas bocas bem abertas, revelando presas de dentes afiados. Vossa Majestade, você se lembra de nós? Um deles cumprimentou Roland alegremente. Roland, ligeiramente surpreso, perguntou, vocês são Jasmine e Lyra? Como Roland poderia esquecê-las? Ele ainda se lembrava do momento em que elas se despediram e de expressão calma quando disseram que não tinham arrependimentos antes de embarcar no barco de concreto em direção às Montanhas Nevadas.
Mesmo agora, Roland ainda podia sentir a determinação inabalável em seus tons. Sim, somos nós. Você se lembra de nós? Tenha modos. Outro verme cutucou sua companheira com o rabo. Não importa como pareçamos, lembre-se de que somos vermes. Jasmine completou a frase para Lyra deliberadamente. Bruxas de Taquila! Gritou Lyra. Eles acabaram de chegar na cidade de Primavera Eterna. Elas insistiram em vê-lo antes de sua dormência, então tive que deixá-las esperando ao lado do salão. Espero não ter assustado você. Paza abaixou seus tentáculos principais. Obrigado novamente pela sua assistência. Não, você não me assustou. Honestamente, eu também estava esperando por boas notícias da transferência bem-sucedida. Roland acenou com uma das mãos, sem dar muita importância. Por quê? Elas precisam entrar em dormência. Por que não podemos sustentar o portador de vermes, Vossa Majestade? Disse Lyra solenemente. Fran sozinha é capaz de lidar com escavação e transporte diários. Não há necessidade de manter os 3 portadores acordados. Mesmo Fran estava dormente na maior parte do tempo antes de vir para cá. Roland lembrou que Lyra tinha a mesma personalidade vibrante e alegre de Jasmine antes da transferência. Mas agora ela lhe dava uma impressão de maturidade, como se realmente tivesse crescido instantaneamente após a transferência de alma. Depois de passar tanto tempo com Pilis e outras bruxas, Roland aprendeu que nem todas as bruxas de Taquila viveram uma vida longa. No início, devido à falta de portadores e receptáculos dos guerreiros da punição divina, elas foram forçadas a se fundir com Eleanor, uma das 3 chefes, ou serem transferidas para um recipiente de alma e entrar em estado de dormência. Em outras palavras, apenas algumas bruxas viveram por séculos. A maioria das bruxas esperou por muito tempo até que a igreja fosse estabelecida na cidade da Estrela Cadente, que poderia fornecer receptáculos para elas. Pilis já havia trocado 2 receptáculos e permaneceu desperta por apenas 150 anos. O tempo real em que ela esteve consciente foi ainda menor, pois houve um período no início em que ela se sentiu confusa e precisou se ajustar ao novo ambiente. Ainda assim, ela era considerada a anciã entre as sobreviventes de Taquila. Jasmine e Lyra estavam entre as transferidas mais jovens. Além do tempo que passaram se familiarizando com seus receptáculos, elas estavam frequentemente adormecidas. Portanto, sua idade mental era próxima de sua idade real. Roland estava realmente impressionado com a mudança na mentalidade delas. Além disso, o mais admirável era que elas ainda mantinham seus espíritos elevados, mesmo nos receptáculos dos vermes devoradores, o que, aos olhos de Roland, superava muitas pessoas. Agora parecia que havia uma boa razão para a União unificar o continente. Além de seu poder absoluto, elas tinham muitas outras qualidades dignas de nota. Se eu pretendo transformar a cordilheira intransponível em uma barreira defensiva, 3 portadores de vermes não são muitos, disse Roland enquanto olhava para Paza. Mantenha-as acordadas. Elas serão muito úteis no novo projeto que está por vir. Além disso, há muitos lugares em Neverwinter que precisam de reconstrução. Não se preocupe com a comida. A prefeitura cuidará disso. Sério? Jasmine gritou animada. Ninguém gostava de passar a maior parte do tempo dormindo, especialmente as bruxas de Taquila. Elas haviam dormido por muito tempo. Desde que você não peça carne em todas as refeições. Roland abriu as mãos. Se elas tiverem o estômago de Fran, estime que precisariam da mesma quantidade de comida que os 100 pessoas. Já que você tem um plano, deixarei elas com você. Paza, que parecia já saber a resposta, disse com um sorriso. Ponto. Roland se sentiu mais relaxado após o encontro com Jasmine e Lyra. Quando voltou ao castelo, recebeu uma mensagem do primeiro exército. Eles haviam completado com sucesso a missão de explodir a montanha de neve. O caminho que conectava o rio subterrâneo ao mar foi completamente bloqueado pela explosão, e a água em ascensão seguiria para o oeste depois que as ruínas fossem submersas. A maioria dos homens retornaria para a cidade de Primavera Eterna em breve, exceto o batalhão de canhões, que permaneceria na montanha de neve para monitorar as mudanças no curso da água. As coisas ocorreram como Roland esperava. Com as bruxas de Taquila concluindo a busca nas ruínas subterrâneas e obtendo os vermes devoradores, a exploração estava se aproximando do fim. Assim, não havia nada com o que Roland precisasse se preocupar em relação à região oeste por enquanto.
Quando Roland abriu a outra carta, o conteúdo o surpreendeu. Era da região norte, não enviada por um pombo-correio, mas por um cavaleiro sob as ordens do Duque Cante, a pedido da guarnição. Com 4 páginas cheias, detalhava o que havia acontecido na cidade sagrada de Hermes e o colapso da Torre de Babel. Cara de Águia, o comandante da guarnição, acreditava que era o momento perfeito para lançar um ataque. Depois de considerar o muro espesso ao redor da cidade e a enorme catapulta, ele pediu reforços de 1 ou 2 equipes de canhão. Ele esperava ganhar a primeira vitória do novo ano para seu rei. Depois que Roland terminou de ler a carta, ele não conseguia acreditar que a igreja, construída conjuntamente pela União e a cidade da Estrela Cadente, havia chegado ao fim dessa maneira. Roland não pôde deixar de se perguntar se essas informações eram verdadeiras ou falsas. Sem dúvida, a igreja ainda tinha um número de soldados da punição divina, e ela poderia fazer uma tentativa desesperada de se salvar envolvendo o primeiro exército em uma batalha nas ruas. Roland havia planejado deixar as bruxas da punição divina participarem da batalha para fornecer ataques de curto alcance, que o primeiro exército carecia. Ao mesmo tempo, o novo morteiro seria colocado em uso para encurralar ainda mais os inimigos. Embora o objetivo da guerra fosse unificar todo o reino, o verdadeiro propósito era exterminar a igreja. Mas agora havia sinais de que a cidade sagrada estava se desfazendo por dentro. Quando ele estava prestes a convocar pessoas para uma discussão, ouviu um som de batida vindo da janela francesa de vidro atrás dele. Ele se virou e viu Rouxinol puxar o pássaro diretamente através do vidro para dentro do quarto. Roland pegou a carta da perna do pombo-correio. O pássaro parecia estar desnorteado. Quando ele desdobrou a carta e deu uma olhada no conteúdo, levantou-se imediatamente. Como ele ousa? Havia apenas uma frase no papel. Apen, o rei do amanhecer, conspira para perturbar a região oriental de Castelo Cinza. A situação na cidade sagrada é volátil. Otto Lioshi foi aprisionado. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.